Olá, meus caros. Um breve comentário aqui sobre ainda o caso lá da SUS, Rede Globo e Drauzio Varela. Eu vi um post agora no Facebook de uma pessoa colocando o seguinte, e fazendo alusão a Jesus, dizendo: todo mundo está amaldiçoando, incriminando o Drauzio Varela, mas eles não olham para o histórico da vida dele, o homem que trabalhou dignamente durante 30 anos nas penitenciárias. As pessoas não sabem o que é amor. Ele deu um abraço singelo, sincero, para acolher alguém que estava desprezado. E imagina se Jesus estivesse vivo, ele não iria fazer a mesma coisa? Com toda certeza iria. Mais ou menos assim, está lá o post. Eu fico pensando que por conta dessas militâncias de esquerda, de direita, que eu já disse aqui, com todo respeito a quem vota, em quem quer que seja, tudo uma porcaria, tudo farinha do mesmo saco. E depois eu acho uma coisa muito mais terrível, essa degladiação entre pessoas, né, por conta do espectro político, fazendo com que parece que eles não sejam nem seres humanos, mas sim animais, ou pior do que animais, criando mais picuinha, divisão, facções, porfias, lutas, coisas dessa natureza. Então, muitos desses têm feito militância com o nome de Deus e Bíblia Sagrada, porque está na crista da onda falar de Deus e de Bíblia Sagrada. Outrora era algo nefasto, nocivo, terrível, nefando, abominável falar de Deus ou de Bíblia em mídia ou em escola, onde quer que seja. Principalmente quando houve aquela dominação grande da esquerda, a doutrinação que foi patente e visível, esquerdista. Então, porque o Bolsonaro ganhou, porque houve o acréscimo aumento dos evangélicos, que foram firmes e fortes, conseguiram resistir às perseguições no passado, de católicos e de outras religiões, e de gente ateia. Hoje eles têm seus passos. E a tendência, segundo a estatística, é que eles ultrapassem, no futuro bem próximo, os católicos. Assim sendo, de start, os políticos vão atrás dos evangélicos. Agora eu sou evangélico, agora eu sou de Jesus, agora eu sou da Bíblia, agora eu sou disso, agora eu sou daquilo. E em tudo, se você parar para analisar, eles colocam Jesus. Temos Jesus no caso de desprezo a essa ação do Drauzio Varela, né? Como? Que aberração, que profanação. O senhor Drauzio Varela abraçar uma pessoa que fez algo equivocado para outra, né? Que fez uma barbárie contra uma criança. E agora temos também a esquerda dizendo, não, ele fez coisa boa porque é do evangelho. Mas eu fico pensando no evangelho aonde? Eu não estou aqui para fazer militância de esquerda e de direita, mas só para analisar do ponto de vista teológico. Aonde que Jesus, pensamos bem, em tudo aquilo que a gente tem registrado dos evangelhos, e também nas cartas, pelos apóstolos, e nos outros, os demais livros, aonde que Jesus se auto-intitula de direita, de esquerda, comunista, socialista, capitalista? Aonde? Aliás, nem existiam essas ideologias, esses ideários. Não existiu. Ah, mas Jesus no lugar faria isso. Será? Outra interpretação equivocada com relação ao pecado. Jesus nunca abraçou o pecador, no sentido daquele que não quer abandonar o pecado, o pecador quanto mais. Mas o Senhor usou de misericórdia com aquele que se arrependia dos pecados, com aquele que queria, às vezes era fraco, vencer seus vícios. A prova disso já é o seu precursor ou pregador
antes dele, foi João Batista, seu primo, que quando mandava o povo se batizar, dizia: até quando, raça de víboras? Ignoreis esse batismo. Até quando vocês vão se batizar simplesmente por se aparecer ou não levar a sério? Mais ou menos é isso que eu queria dizer. Pois produzir frutos dignos de arrependimento. O evangelho, ele se coaduna com arrependimento. Então, para Jesus abraçar, para Jesus acolher, para Jesus salvar, e ele veio mesmo para os feridos, é necessário a pessoa se arrepender. Nós vemos no caso de Maria Madalena: vai, não peques mais. Jesus não, saudou, disse: está tudo ok, tudo joinha, você aceitou, agora você vai continuar a sua vida do jeito que você vivia. Mesma coisa com Zaqueu. E o interessante é que esses dois vieram ou estavam, por coincidência ou não, próximo de Jesus. Jesus não foi atrás deles. Isso também é curioso meditar. Mas uma ideia turva, de uma teologia equivocada, paupérrima, ligada à teologia da libertação e dentre outras parafernálias mais que levam o título de teologia, acabam fazendo com que Jesus represente aquilo que ele nunca foi, aquilo que ele nunca, de fato, por essência, se manifestou, tanto de um lado como do outro. Nós temos do lado bolsonarista dizendo que Jesus era favorável à arma. Aonde que você encontra isso? Jesus favorável à arma. Se ele, naquele caso, fatídico caso conhecido do soldado Malco e Pedro, Jesus manda Pedro colocar a orelha cortada do soldado Malco de volta no lugar e para esconder a espada. O fato do Pedro ou dos apóstolos estar com a espada, isso não quer dizer em si que o Senhor é favorável ao armamento. Uma coisa é a defesa, outra coisa é utilizar a arma para fazer insanidades. Paulo vai dizer muito mais claro que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra potestades e demais grupos malignos. E se fosse o Senhor Jesus para defender, ele não defendeu. A gente não vê ele dizendo: ó, tenha uma espada, né, fique consigo, lute. Até é mencionado, né, para andar com a espada, mas de maneira alguma tem lá uma arma letal. A espada, inclusive, servia para outras coisas. Servia para cortar o alimento, servia para abrir caminho numa mata virgem, por exemplo, e por aí vai. Então, os bolsonaristas: não, Jesus é favorável à arma. Aí do outro lado diz que Jesus ama o pecador ao extremo e que aceita tudo. Mas não é bem assim. Tem que ter arrependimento. O Senhor é misericórdia, é amor, mas também é justiça. Então, ali no caso em questão do Drauzio Varela, não é necessariamente ele ser o médico, é a matéria em si. Pode ser que ele não tenha culpa mesmo, porque no pedido de desculpa ele disse que não teve culpa, que não sabia, não soube se de fato a Suzy era aquele problemão todo. Inclusive ele pensava que talvez estava dentro daquela taxa ali, daquele número, daquela estatística, que ela era uma pessoa que teria cometido furto ou roubo, que era a maioria esmagadora, segundo a pesquisa, do motivo ou do crime para que as travestis estivessem na cadeia. Então, pode ser que ele não sabia, mas só que a matéria em si é totalmente equivocada. Por que uma das participantes ali é revelado o que ela fez, a outra não é? E por que então, se é que de fato a Suzy está arrependida, por que ela não falou: não, eu cometi um crime bárbaro, agora eu estou arrependida? A gente não vê isso, ela falando, né? Na matéria, pelo menos não vê. E o Senhor era favorável àquele que, e é, claro, eu estou dizendo o Senhor quando estava na terra, aquele que se arrependia de coração, que abandonava o velho homem,
Como ele mesmo disse, renuncie a ti mesmo, carrega a cruz de cada dia e siga-me. Renunciar a si mesmo é deixar o ego de lado. É carregar a cruz de cada dia e seguir. Então, veja como a política interfere nisso tudo, utiliza o nome de Deus, aí você fala que é bom um lado, fala que é bom o outro, fica naquela jogatina daqui e de lá, mas na realidade, tudo engano, tudo obra do enganador. Necessário é ler a palavra para não ser enganado. Então a pergunta, o senhor Drauzio Varela é santo? Do ponto de vista teológico, eu não sei, quem sabe é o senhor. Do ponto de vista da sua carreira como médico, aparentemente é uma carreira brilhante, sem nada que causasse algum dano, né, à sua imagem. Ele fez um livro do Carandiru, fez aquela matéria do Carandiru, esteve lá presente, tá? Mas não teve só ele fazendo isso, ou não só existe ele que faz esse trabalho com os na penitenciária. Inclusive, eu não me recordo mais o nome dessa pessoa, mas ele é dando entrevista na Jovem Pan, no Pânico, fazia o mesmo trabalho, né, de visitar lá, mas era os loucos, no caso. Aí eram os manicômios. Então, cada um tem o seu desígnio, tem a sua função. A gente não vai questionar isso, mas o que a gente está questionando é a matéria em si. Veja só como as pessoas vão a sei lá onde. Aí já veio outra pessoa, não é aqui no canal, mas eu vi no Facebook também, né? E disse o seguinte: por que não critica a Record? Porque a Record, quando o Gugu era vivo, fez uma entrevista com a Suzane Richthofen. E lá, Gugu se sensibilizou com a Suzane. Mas o Gugu, será que abraçou ela, né? E outra, todo mundo sabia o que a Suzane fez. E aí que é o diferencial. Da Suzy a gente não sabia. Achava que ela realmente estava sofrendo lá por conta de preconceito, da família, etc. Lê-se que eu não sou contra, no sentido jurídico e social, vamos dizer, quem vive nessa vida, ou dessa forma. Agora, o ponto que a gente está discutindo aqui em si não é a pessoa ser isso. E do ponto de vista cristão, como eu sou, eu, claro, rejeito essa vida, não acho digna, não acho que tenha respaldo bíblico. Agora, não é por conta disso que a gente vai atacar, o respeito é necessário. No entanto, repito, a grande questão é a forma que foi feita a matéria e o fato deles terem ocultado o crime da trans. Aí muitos ficam dizendo, isso é politicagem. O Drauzio Varela, em resposta, também disse, estão fazendo politicagem. Olha, pode ficar tranquilo que eu não vou sair como candidato, não. A questão não é essa. Eu até creio que o próprio Drauzio não tem a culpa, como já disse, mas da edição do jornal. Então fica com a culpa aí, nesse sentido, né? Porque, na realidade, a gente está falando aqui, mas a gente não está pensando na dor da mãe. A mãe que está sofrendo. Porque a gente não pode ser hipócrita. Você que defende ou faz a militância, mas se fosse contigo, se fosse com algum membro da tua família, tua irmã, fosse a tua prima, fosse a tua mãe, fosse vítima desse camarada aí, você ia estar gostando dessa matéria? Sensacionalista, por sinal? É óbvio que não. Então a gente não pode ser hipócrita de maneira alguma nesse sentido. Porque tem gente, mesmo a gente falando certinho, às vezes pensa diferente. Ok, tem o direito de pensar diferente, a gente não pode ficar preso, alienado a um pensamento, é óbvio. Agora, trata-se desse assunto, é o crime em si, não é a questão da travesti, do preconceito. Porque poderia ser um homem hétero, fez essa barbárie, é para estar falando, é para estar discutindo, não é para ser aceito. Por exemplo, nós temos o caso do goleiro Bruno. O goleiro Bruno queria voltar para o futebol, para time. Foi lá a jornalista da Globo, inclusive.
não me recordo se era de Pernambuco, alguma cidade do norte e nordeste do país, fez a crítica chamando o Bruno de feminicida e que é inadmissível isso, porque que imagem nós estamos passando para as crianças, os adolescentes que têm o futebol como algum norte para a sua vida e lá tem os seus ídolos, vão espelhar no goleiro Bruno. Como é que vai ficar isso? Que exemplo, que modelo é esse? Algo a se pensar. Aliás, falando nesse mesmo sentido, eu estava vendo uma coisa interessante. De um que uma vez ele congregava na IPDA. Isso eu vi porque eu estou procurando informações daqueles que saíram da IPDA, formaram suas igrejas. Então, para fazer outro vídeo é meio complicado, porque não tem datas precisas. Depois do falecimento do missionário. E eu encontrei outros. Claro que eu sabia que tinha outros. Só que eu não me recordei na época que eu fiz o vídeo e também era só 10, né? Então eu encontrei lá o homem da metralhadora. O homem da metralhadora que teria se convertido e ele foi condenado a 38 anos de prisão, mas já estava solto. Matou pessoas, fez o que o diabo queria e gostava, né? Virou pastor, se converteu, uma mensagem do missionário na rádio. Deus trabalha, Deus tem planos com muitos presos, sim, não duvido. Paulo era um que pregava contra os cristãos e açoitava os cristãos. Agora o interessante é o seguinte, ele sai da IPLA, abre a sua igreja e vai fazer uma entrevista, tem uma entrevista com o Cabrini no SBT. E na igreja dele tinha uma criança lá, e a matéria do Cabrini era com relação a esse mundo, né? A pessoa está no mundo do crime, que se converte, aceita Jesus lá por conta da capelania que tinha lá, né, do capelão, como foi o caso do Guilherme de Pádua, e dentre outros. No fundo, às vezes é só para bater pena mesmo, mas num caso desse, ele se converteu e está aí pregando. Agora, o caso dessa Suzy em si é complicado com relação a isso. Por quê? Na matéria não foi comprovado que ela se arrependeu. Esse parece que foi comprovado. E aí, então, vira pastor. Quem sou eu para julgar? Vai ser julgado pelo Senhor. Por exemplo, na própria igreja, eu escutava isso. Muitos irmãos diziam para mim que não acreditavam que Deus pode salvar, perdoar uma pessoa que fez barbáries, que matou pessoas. Os irmãos mais antigos diziam isso. E alguns iam até mais além, dizendo, mesmo que fossem ignorantes, não sabe não se o Senhor salvaria. Com base em Paulo, nós podemos crer que salva. Só que tudo que o homem semear, ele vai colher. Ou seja, vai ficar a marca, a sequela. A pessoa vai sofrer nesse sentido. Tá? Missionário aí. O pessoal gosta de colocar nome missionário. Não me leva a mal, mas você faz missão aonde, meu caro? Missionário é um nome meio não, bastante exaltado, né? A não ser que você faz missão mesmo assim. É um rótulo muito forte, eu diria. Eu não coloco, tem um outro canal lá que está escrito pregador, sou um mero pregador. Não coloco pastor, já vi gente me chamando de pastor, não sou pastor. Não coloco evangelista, não coloco missionário, porque biblicamente o que eu penso, e que dá para entender mesmo, somos meros pregadores, instrumentos do Senhor. Já Salomão, desde o Velho Testamento, considerava um pregador. Respondendo a pergunta do tal missionário aí, não sei se você está chegando no canal agora, talvez esteja, mas eu tenho vídeos aí explicando, é só dar uma analisada, né? Às vezes vem gente aqui me xingar de tudo quanto é tipo, mas não sabe como é meu canal, não vê meus vídeos, é muito fácil, né? Analise, busque informações.
Ah, então, amém. Se tu vai no presídio, então, ok, isso é do evangelho. Porque eu vejo muitas pessoas colocar nome de missionário, evangelista no YouTube e não faz trabalho de missão, coisíssima nenhuma. E não faz trabalho de evangelismo, coisíssima nenhuma. Só querem o rótulo, porque chama atenção, pessoal, ou missionário é alguma coisa, né? Então, por isso que eu falo nesse sentido, com todo respeito aí. Com relação ao IPDA, eu fui da IPDA sim, tá aí, tem vídeo explicando e tal. O Gabriel tá vendo, o Gabriel que é o outro, né? Esse é o Fábio, o Gabriel tem um, o Gabriel não, o Lucas. O Lucas tá vendo o jogo aí, né? Foi ingênuo nesse caso do SUS, porque responsável pela reportagem deveria ter ocultado. Foi isso que ocorreu, né? Já tá 2-0. Barcelona de Guayaquil, né? Eu acompanhar futebol já há muito tempo eu não acompanho. Já fui muito idólatra. Tem gente que me critica aí a beça, né? Dizendo que eu sou idólatra por estar com a camisa do Flamengo. Geralmente eu sou, ou ultimamente, estou sendo assim, tá na final, tá bem, a gente faz aquela torcida entre aspas, assim, tal. Porque assim, ó, eu não ganho nada com futebol, né? Eu não sou um jogador de futebol profissional que ganha, não sou um gestor. Então o torcedor ele sofre duas vezes, sofre porque às vezes perde o seu próprio dinheiro porque comprou um ingresso, porque é sócio, porque apostou no Flamengo e perde pela segunda vez, né? Por conta do Flamengo perder, por exemplo, porque perde no estado emocional. E assim vai, qualquer time. Eu acho uma distração e uma ilusão bastante grande. Torcer. Claro que com equilíbrio, torcer tudo bem, sem briga, sem contenda, levando de boa. Agora, o futebol já há algum tempo para mim não se encaixa do modo que se encaixava quando era criança e adolescente, por exemplo. Eu falo aqui, mas porque ganhou, porque eu inclusive, tenho mais a questão da nacionalidade quando é o Brasil do que o clube, né? Por exemplo, o Flamengo foi pro final e eu falei do Flamengo porque era um brasileiro, né? Final da Libertadores. Ok, meus caros, falei até de Flamengo e futebol aqui, falei de tantas outras coisas, tá? Informação, um abraço e até a próxima. Boa noite.